O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Breve virá, breve Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Aqui, Demilson Carvalho. E mais uma aula de Bíblia, a qual iniciarei daqui a pouco, no momento específico da nossa escola bíblica. Demilson Carvalho, programa Luz para o Mundo, no rádio desde 13 de novembro de 1987, em São Paulo. E na gloriosa Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, alguns programas graças ao nosso bondoso Deus e a amigos. Preparando aí rapidamente, amigo, também amiga, o caderno e a caneta para anotar daqui a pouco passagens alusivas ao tema que estou expondo alguns programas, o milênio, os 1000 anos do Apocalipse, capítulo 20. Hoje, origem do mal. Que é esse ser, nominado na Bíblia como Satanás, o diabo, porque pecamos, qual será o desfecho de tudo isso, neste conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o Satanás, entre a lei do nosso Deus, a verdade, a mentira, as heresias e as falácias. Portanto, programa hoje, como sempre, porque é Bíblia, não? Interessantíssimo. Então, preparando o caderno, o papel qualquer, caneta, para anotar daqui a pouco passagens alusivas a este tema oportuno e muito impressionante. Que Jesus muito em breve há de voltar.
Jesus voltar, subindo, encontrá-lo-ei no ar, cantando, o seu nome vou louvar. Sei, quando Cristo voltar, sei, quando Cristo O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema Cristo e o Cristianismo. O que significa ser cristão? Crer num corpo de doutrinas. É importante crer nos ensinos da Bíblia, crer neles e também praticá-los. Mas isso não é essencialmente o ponto central da fé cristã. Será então crer na igreja? A igreja é importante. Ela foi fundada pelo Salvador. Mas não é a igreja o centro do cristianismo. O grande centro é uma pessoa e a pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele próprio que disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. São João 12:32. Jesus Cristo é, pois, o centro. E ser cristão é relacionar-se com Ele do modo como o céu aprova. Após a sua volta ao céu, o Espírito Santo viria para dar de si Ele testemunho de mim. São João 15:26. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. São João 16:14. A Santa Ceia foi instituída para lembrar a sua pessoa. O pão da ceia deveria ser comido, disse ele, em memória de mim. O cálice deveria ser bebido em memória de mim. 1 Coríntios 11:24 e 25. Seria vital para os seus seguidores ter constante consciência de que ele é o grande centro, o nosso tudo. Por que projetou Cristo assim superlativamente a sua própria pessoa? Em primeiro lugar, porque só ele é capaz de salvar. Já o antigo profeta escrevera, palavras do então vindouro Messias: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43:11. O Senhor Jesus Cristo falou de si mesmo como tudo do homem, porque a sua vida é o modelo da nossa. Na vida que ele viveu como homem, foi exemplificada a vida que Deus aprova, que qualifica para o céu. Ser cristão é ser como ele foi. O Senhor Jesus Cristo apontou a si mesmo como a própria essência da religião cristã, porque para imitarmos o seu exemplo é necessário que ele viva em nós pelo seu Espírito. Não há ser cristão, ser o que Deus quer que sejamos, separadamente de Jesus. A centralidade da pessoa de Cristo na religião cristã vem ainda de estarem nele contidos todos os infinitos tesouros do céu. Nele, diz São Paulo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, versículo 9. O mesmo apóstolo escreveu que a ele fora dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3, 8. Insondáveis riquezas. Duas palavras que indicam a abundância ilimitada de coisas excelentes. Sim, coisas muitíssimo preciosas e infinitamente abundantes. Cristo é rico em amor, compaixão, misericórdia, graça, paz. Rico nas promessas que faz e no galardão que dá. Em suma, rico em todas as bênçãos que prodigaliza aos que o amam. Possuindo Cristo, nós temos, e em superabundância, tudo o que necessitamos. Como assegura o mesmo apóstolo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4:19. A glória central do Evangelho, portanto, não é uma grande verdade, não é uma grande mensagem, mas uma grande pessoa. E essa pessoa é o próprio Jesus Cristo. Ele veio a um mundo perdido, um mundo enfermo, e anunciou um remédio. Esse remédio era ele mesmo. Não um sistema de ensinos, mas ele mesmo.
não um código de leis, mas ele mesmo, não um corpo de doutrinas, mas ele mesmo. Assim, prezado ouvinte, ser cristão é ter relacionamento com uma pessoa que te ama, preza-se da tua amizade, trata contigo terna e gentilmente, que te guia no caminho da justiça e da obediência, ensina-te a verdade, que tem poder para satisfazer todas as tuas necessidades e te as supre todas, que anda contigo como um amigo, comunga contigo, partilha contigo a sua vida eterna, que te conforta na aflição, solve todos os teus problemas e perplexidades, enfrenta contigo cada crise da vida, que está sempre ao teu lado, que na doença afofa o teu travesseiro, que desce contigo ao escuro vale da morte. Luz para o Mundo, Demilson Carvalho. Doravante, então, como anunciado, aula de Bíblia. Estão preparando, se ainda não fez, amigo, minha amiga, caderno e caneta para anotar. Doravante, várias passagens bíblicas, evidentemente, alusivas à origem desse ser relatado na Bíblia como o Satanás, o diabo, o pai da mentira, o enganador. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Bom, primeira passagem bíblica, anote amigo, escreva, amiga, sobre a origem do diabo e do pecado, quanto a humanidade deixa Adão e Eva e tal. Primeira passagem, anote. E tal passagem fala do Filho do nosso Deus, aqui não como homem, filho do homem ainda, mas como membro da eternidade, possuindo plena divindade, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Anote. É Colossenses, vem do apóstolo Paulo, em Colossenses, anote, Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, 15 a 17. Colossenses capítulo 1, 15 a 17, anotou? Parabéns. Então, que na Santa Bíblia, leio. A supremacia do Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Naturalmente, quando se fala Deus invisível, que é referência ao Pai. E também a Ele mesmo como homem e ao Espírito, como Deus, membro da Trindade e quanto ao Espírito Santo também. Mas especificamente que se trata do Pai. Ele, o Filho, é a imagem do Deus, seja do Pai, invisível. E primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Todas da mesma Carvalho. Inclusive o diabo, sim, mas não como o diabo, e sim como diz a Igreja Católica, em latim, Lúcifer, portador de luz. Um anjo que era puro, poderoso, bom, no qual não havia iniquidade alguma. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele, o Filho, antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Então, Colossenses 1, 15 a 17, informa-nos que tudo que existe, naturalmente bom, exceto o pecado, claro, a ruindade, veio existência por intermédio do poder do Pai, exercido por intermédio do Filho. Tudo, potestades,
seres invisíveis e tal. Isso inclui, indubitavelmente, os anjos, serafins, querubins, potentíssimos seres celestiais. Então, qual desses anjos rebelou-se e tornou-se o diabo? E por que o Apocalipse, capítulo 12, como veremos daqui a pouco, deixa claro que a terça parte dos anjos tornaram-se demônios? Próxima passagem, anote. Próxima passagem. Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. Jó, o patriarca Jó, aqui atrás dos Salmos, livro anterior aos Salmos. Anote, aula de Bíblia. Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. Está anotando, amigo? Escrevendo de amiga, parabéns por estar levando a sério mais uma aula da Santa Bíblia. Anote. Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. Anotou, parabéns, então eu leio. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. É sabido por quem conhece a Bíblia que o diabo é o autor do pecado, o inventor do mal. É mentiroso por excelência, mas que em dados momentos, é o caso aqui, ele fala a verdade, não mentiu. Tanto é que Deus não o refutou, não desmentiu. Rodear a terra e passear por ela. Então aqui em Jó fica evidente a existência do diabo na terra, Satanás entre os seres humanos. Quando foi que ocorreu tal rebelião lá em cima, a qual não foi feita aqui na Nova Jerusalém, na terra, e sim na Nova Jerusalém em cima? É o que veremos na sequência. Próxima passagem, anote. E agora vem do Senhor Jesus Cristo, confirmando que o Satanás está na terra e também demônios, evidentemente. Anote. Lucas capítulo 10, versículo 18. Anote a aula de Bíblia. Lucas 10, versículo 18. Versículo assaz curto, porém pejado de significado. Anote, última chance, anote. Lucas 10, versículo 18. Assim nos informa o Senhor Jesus Cristo. Eu via Satanás como um raio cair na terra. Ou cair do céu, desculpe. Cair do céu na terra, até que não errei. Eu via Satanás como um raio cair do céu, ou cair na terra, do céu na terra. Lucas 10, 18. Porque ele viu, não viu estando na terra como filho do homem, mas lá mesmo em cima, porque foi ele como Miguel, da palavra hebraica Micael, que significa quem é como Deus, aquele que é igual a Deus. Então tem que possuir divindade para ser igual a Deus, é o filho, criador e não criado. A igreja que ensina que Miguel, o arcanjo Miguel, um anjo comum criado, comum, mas poderoso. Mentira, errado. Esse ser chamado na Bíblia Miguel, o arcanjo Miguel, é o filho do nosso Deus, o Deus eterno. Ele possui, como informa-nos a Bíblia, vários títulos, inclusive filho do homem. Isso não desmerece. No outro dia eu farei um programa específico, uma aula sobre Miguel, que é esse arcanjo Miguel, o qual virá acompanhar por todos os seus anjos, anjos dele, porque ele criou tais anjos, como vimos há pouco em Colossenses, foi isso? Mais uma passagem, anote. João 8, versículo 44. Evangelho de João 8, versículo 44. Anote a aula de Bíblia. Aqui no entreveiro entre fariseus que perturbavam o Senhor Jesus Cristo e ele, o Cristo, ocorreu essa acusação correta, honesta, embora muito ousada, do Senhor Jesus Cristo, aqueles fariseus, não todos, mas aquela parte praticamente encapetada, endemoniada. Anote, se ele não fez. Evangelho de João 8, versículo 44. Anotou? Parabéns, posso ler? Permissão dada, agradeço. Deus seja com você e toda a sua família sempre. João 8, 44, anotou? Eu leio. Está aqui. Disse Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, muito bem, é escravo do pecado. Só que, na verdade, eu quero João 8, 44 e não bateu. Ah, sim, porque eu li o 34. Então, desculpe, mas eu falei certo, então você notou corretamente. Só que eu li no outro local. Agora sim, Calma, Deus de Carvalho.
Agora, visualizando aqui o local correto, você notou correto, João 8,44, parabéns, agora sim eu leio. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Porque aqueles fariseus malditos que queriam matar o Cristo na cruz, como conseguiram fazê-lo, não muito após isso aqui. Prossegue o Cristo, ele que é um diabo, Satanás. Ele foi homicida. Vá pensando aí o significado deste termo técnico, homicida. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Meu amigo, se o Cristo estivesse face a face com você, ele faria essa mesma acusação a qual fez aqueles fariseus encapeitados. Você é filho do diabo, que deu livro, você disse, a mim também. Terrível ser taxado por Deus, pelo Cristo, filho do diabo, ou filhos do diabo. Mas a Bíblia conclui acerca do oferecimento da graça do nosso Pai Celestial a toda a humanidade, falando acerca da pessoa que recebe o Cristo como Salvador e Senhor. Mas a todos quantos o receberam, ou recebem, o Deus e o Pai deu-lhes o poder de serem feitos, de tornarem-se filhos de Deus. Então melhor sermos taxados, caracterizados como filhos de Deus do que filhos do diabo, não é? Todo mundo que está na impiedade, no caminho largo para a perdição, é filho do diabo. Poucas pessoas são filhos do nosso Deus, e tais pessoas trilham o único e estreito caminho pelo qual Deus nos conduz, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, a vida eterna, a imortalidade para sempre com Ele. Isso a partir da volta do Senhor Jesus Cristo, evidentemente. Mais uma passagem, anote. Apocalipse 12, versículos 7 a 12. Anote. Apocalipse capítulo 12, já encontrei. Eu sei tudo isso em cor, quantas passagens, conteúdo de cada uma, exceto um texto mais longo, com vários versículos, eu faço questão de ler. Mas estou lendo, de fato estou relatando e lendo. Então já tenho aqui a Bíblia aberta nisso. Apocalipse 12, 7 a 12. Anotou? Se não, anoto rapidamente. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12. Anotou? Então leio. Está aqui. Houve guerra no céu. Miguel e os anjos, Miguel e os seus anjos, porque ele criou tais anjos, e uma parte pecou, ele não teve culpa. Pecado é a ação da livre escolha do ser humano, dos anjos também, livre-arbítrio. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, simbologia que ela tinha o Satanás. E o dragão e os seus anjos, porque ele os arrastou o pecado, toda essa parte, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado. Lembrando que precipitar significa lançar no precipício, que é para baixo, nunca para cima, abismo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Quer dizer, todo mundo com ressalva para o povo do nosso Deus, o qual conhece a Bíblia, ora, e não é enganado pelo Satanás, capeta, ou por um ímpio. Ele foi precipitado na terra, da Nova Jerusalém para cá, para a terra, confirmando, quer dizer, relembrando que o Cristo disse, Lucas 10, 18, eu vi Satanás como um raio ser lançado na terra, o cair do céu. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Até o versículo 12, não é? Então, prosseguindo. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora. Fora de onde? Nova Jerusalém para a terra? Na terra. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Essa passagem é vários significados profundos, então eu terei que explicar num programa específico sobre isso, fica para outra ocasião. Mas aqui num resumo de 1 minuto no máximo. Essa batalha aqui relatada não foi a batalha original de mais ou menos 6 milênios atrás, não. Quando isso que aconteceu, o diabo e demônios já estavam na terra. Só que a Bíblia deixou claro em Jó capítulo 1, 6 e 7, temos em outros pontos sobre tal assunto que, embora expulso de Jerusalém, o diabo
não podendo entrar mais naquela cidade pelo portão principal, mas ia periodicamente, juntamente os representantes, os outros mundos criados, que nunca pecaram. Então indo, foi barrado, não barrado no baile, barrado na entrada, penetra, não, tentou entrar, opa, espera aí, calma, parado aí, de onde vem Satanás? Rodear a terra e passear por ela. Então ele foi como representante da terra, porque levou o pecado e tomou posse da terra num sequestro, isso é real, e ainda o diabo tem posse da terra de seres humanos que o servem, mas não contra o povo do nosso Deus. E a terra será devolvida ao Cristo no final do milênio, então como nova terra para a habitação dele, do Pai, do Espírito Santo, dos anjos, nós Jerusalém aqui, depois do milênio, como explicarei em breve, desfechando esse assunto, os 1000 anos do Apocalipse, capítulo 20, mais uma passagem, anote. A origem do pecado na terra, Adão e Eva no jardim do Éden, anote, hora de Bíblia. Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6, aqui no princípio da Bíblia. Gênesis, origens, não é isso? Anote. Gênesis 3, versículos 1 a 6. Eu não estou para beijo, então leio. A queda do homem, o diabo já havia caído em pecado também do céu para a terra. Quer dizer, não caiu, não se escorregou lá e desceu, não. Precipício, foi expulso, foi colocado aqui na marra. Então, Gênesis 3, de 1 a 6, inicia a leitura. A queda do homem. Por homem entendemos Adão. Adão e Eva, o casal. Se bem que a primeira a cair, induzir pelo capeta, comer da fruta proibido, foi Eva, mas não culpamos as mulheres. Aconteceu, é o que está na Bíblia. Inicia a leitura. Ora, a serpente, aqui serpente real, uma víbora, uma cobra. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse a mulher. Vai pensando aí se cobra falava, se cobra fala, exceto desenho animado, não é que é mentira? Era o diabo na cobra. Essa disse a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Isso inclui, uma adenda aqui meu, da árvore da vida, como deixarei claro noutra ocasião. Podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, então a serpente estava na árvore comendo um fruto proibido, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher o perigo da propaganda, liquidação do estoque, cuidado com a propaganda errada, falsa, induzindo ao erro. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, desejável contra o apetite, não é? Agradável aos olhos, a cobiça, e desejável para dar entendimento, também cobiça. Tomou do seu fruto e nham, 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 nham. Ai que delícia, que gostoso, puxa vida, nunca comi um fruto tão gostoso. É logo banana nica, maçã, claro, não é? Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Adão não estava ali com ela, na proximidade da árvore proibida, estava um tanto distante. Eva que se afastou dele, porque Eva levou a fruta a Adão. Não foi sexo. Certos padres, incluindo o falecido coreano Sung Myung-moon, que fundou uma igreja esquisita, antibíblica, chamada Igreja da Unificação, especial prega que o pecado de Adão e Eva no Éden foi o sexo. Há uma igreja muito próspera em Goiânia, chamada Tabernáculo da Fé, do dito profeta estadunidense William Marion Branham, que prega a terrível falsidade anticientífica, antibíblica, que Eva fez sexo com um bicho, meu animal, meu homem, que foi o diabo, e que ficou grávida de gêmeos, Caim e Abel. Mentira! É mentira! Eva não adulterou em termos de sexo, traindo Adão, não, traiu Deus. Traiu Adão também, mas não fazendo sexo com outro ser. Eva fez sexo somente com Adão, isso após o casal ser retirado do Éden. A autora indica no Éden não chegaram a fazer sexo, não que ele teria sido pecado jamais, porque o sexo entre marido e mulher nunca foi pecado, exceto o sexo imundo, depravado, antibíblico, claro, que eu não entrarei em detalhes, na outra ocasião, talvez, quem sabe, prosseguindo, entrou o pecado, através de uma fruta proibida, era fruta,
De fato era fruta. A mãe diz: Joãozinho, estou indo à feira e aqui uma maçã na geladeira, esta eu guardei para o seu pai. Você comeu 3, eu comi 2, essa aqui é seu pai, que ele gosta muito de maçã. Não toque nessa maçã, não abre a geladeira. E a mãe vai, 10 minutos, Joãozinho abre a geladeira e pega a maçã. É furto, não cometeu pecado, não. É infiel, não é de confiança, não é isso? Assim, Eva tocou numa fruta que não era dela, era proibida, não devia ter se aproximado daquela árvore, e quis ser igual a Deus, o que é então uma usurpação terrível, um pecado gravíssimo. Na verdade, amigo e minha amiga, no outro dia eu farei um programa completo, específico, demonstrando biblicamente, apenas pela Bíblia, que quando Adão e Eva, sim, na ordem, claro, tudo bem, Eva e Adão comeram da fruta proibida. Na realidade, o pecado não foi simplesmente comer de uma fruta proibida, foi, claro, mas muito além, algo muito mais profundo. Eu mostrarei na Bíblia em breve, aguardem, hoje não. O pecado de Adão e Eva no Éden foi, ao comer da fruta proibida, transgredir o decálogo. Isso, o decálogo. Os 10 mandamentos, um a um, numa pancada só, naquele aparentemente simples ato. Demir Carvalho, que bobagem é essa, rapaz? Estou demais? Você verá que os 10 mandamentos foram escritos por Deus em tábuas de pedra preta Moisés no Monte Sinai. Muito após, claro, eu conheço a Bíblia. Não estou aqui para enfeite, eu sou o Demir Carvalho. Sem arrogância, apenas aqui meu breve currículo. E não falarei a metade, pela graça de nosso Deus. Sou jornalista, MTB de São Paulo, 55345/SP. Sou escritor, historiador, compositor, cantor, até que nada a ver, né? Pois sou cantor, mas fui da Jovem Guarda em Brasília, enfim, guitarrista rock, Deus converteu, eu tinha 20 anos de idade e eu prossigo. Sou também historiador e principalmente, no sentido aqui do meu currículo, professor de Bíblia e religião. E a contar o cabedal que vem de estudos, pesquisa, e como um dom do nosso Deus, não é, amigo? Não é, querida amiga? Nosso Deus é este, o qual nos chama pela sua graça, capacita, habilita, concedendo-nos, como diz a Bíblia em 1 Coríntios 12, em outros pontos, dons pelo Espírito, dons não, pelo Espírito nos concede dons para lermos, entender com honestidade, pureza e explicar fielmente a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Aguarde para breve então o que eu acabei de relatar. Mais uma passagem sobre o diabo na terra, expulso do céu para cá, demônios também, anote. E o seu fim, o desfecho, que é mais importante. Mais importante do que saber que o diabo está na terra e nós demônios também, é saber o final disso, que eles serão estucados no fogo, na extinção plena, aniquilados, reduzidos a cinza eterna, como diz a Bíblia. Não é ideia da igreja adventista, sepultista, batista, Jeová ou outro, não, está na Bíblia, claramente, anote. No outro dia, detalhes mais profundos sobre isto, anote. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 19. Percebe, amigo, também querida amiga? Independentemente da sua igreja e religião, desde que você professe fé na Bíblia especialmente, quanto a você, católico romano, quando eu digo aqui na expressão, no gênero gramatical masculino, católico, vale para a família toda. Quanto a você, evangélico e tal, enfim, espiritista, kardecista, não importa, desde que você entenda que a Bíblia é um livro confiável, verdadeiro, e é em tudo por tudo, de capa a capa. Então agora, anote, Ezequiel 28, 12 a 19. Ezequiel, profeta Ezequiel, Jeremias e tal, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e já estou em Isaías. Assim eu coloquei o papelzinho marca-páginas, já encontrei, facilita muito. Eu coloco um papelzinho estreito entre as folhas da Bíblia, em cada local onde eu devo ler e calma, Deus Carvalho, se não for de gaguejar, não, agora que eu vou gaguejar, não é? Então Deus seja louvado, tranquilo, anote. Eu não critico quem gagueja, mas eu não gaguejo. Agora foi uma ligeira bobeira aqui, eu prossigo assim mesmo. Ezequiel 28, 12 a 19, anotou? Parabéns, então inicio a leitura. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Aqui é o rei da antiga cidade de Tiro, prefigurando e personificando o diabo, um tipo, uma sombra do Satanás. Só qual muito na Bíblia, personificação. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estavas no Éden, lá em cima, não Jerusalém, o Lúcio, qual depois tornou-se o diabo. Estavas no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda,
Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, lembrando, Deus não criou rei de Tiro, rei de Babilônia, rei do Brasil, rei disso e daquilo, não. Deus criou apenas Adão e Eva. E nós não viemos por criação, e sim por procriação, por sexo, por orgasmo, por penetração, por ejaculação, enfim, por fecundação, por sexo, gravidez. Essa é a realidade. Deus criou apenas Adão e Eva, Adão do pó da terra, Adão com cera do camarada lá, do Adão. E nós viemos por sexo e não por criação. Essa é a realidade. Mas viemos do nosso Deus, claro. Os seus engastes e ornamentos serão feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Eu te estabeleci como querubim, querubim anjo, não é rei de Tiro, disso ou daquilo, não. Eu estabeleci como querubim da guarda ungido, estava no Éden. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido, estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. Monte santo de Deus é Monte Sião lá em cima, não Jerusalém. Perfeito eras nos teus caminhos. Tiro nunca foi perfeito nos caminhos que ele seguia, porque eram os caminhos do diabo. E assim pecamos e não seguimos um caminho perfeito, por causa do pecado, natureza pecaminosa. Aqui é o Satanás, que era luz, o portador de luz. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Quem tentou Lúcifer ao pecar, a tornar-se Satanás? Não, ele mesmo. Prossigo lendo. Na multiplicação do teu comércio, encheu-se o teu interior, ou seja, a mente, o desejo assassino, de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, isso aqui já aconteceu há mais ou menos 6 milênios e um pouco mais. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e fora da Nova Jerusalém, do Monte Sião lá de cima, e te farei perecer. Perecer pela palavra hebraica, que tem equivalente em grego apólime de apoléu, significa destruição completa, corpo, mente e tudo, extinção da vida para sempre. E te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Principal está por vir. Agora 17 a 19, São Ezequiel 28. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, com o peixe a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, isso aqui já aconteceu. Como veremos daqui a pouco, algumas passagens mais, lançado da Nova Jerusalém, na terra. Está entre nós, embora invisíveis, graças a Deus, menos mal, não é? Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem, pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os seus santuários. Quais? Os anjos que eram puros e bons, profanaste quanto ao pecado pelo diabo. Eu, pois, fiz sair, conjugação verbal no pretérito, mas que é futuro, acontecerá no final do milênio, bem após a volta do Cristo, final do milênio, me estou explicando, não? Os 1000 anos do Apocalipse 20. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu. Sim, amigo, também amiga, no fogo do juízo final, no fogo do Malaquias 4, 1 a 3, como veremos daqui a pouco, o diabo será consumido e assim eterna, demônios ímpios de todos os tempos. Somente o povo do nosso Deus, que terá vida eterna, mortalidade, permanecerá na vida. 1000 anos lá em cima, Nova Jerusalém, depois aqui, na nova terra, após o fogo apagar-se. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Quem contemplará isso? Todos os salvos de Nova Jerusalém terá descido para a terra, não, no milênio, e demônios ímpios e anjos maus fora, sendo queimados, porque o muro é transparente, quem será dentro verá o que ocorrerá fora. Todos os que te conheciam entre os povos espantaram-se ao ver-te o que? Sendo queimado no fogo, fora da Nova Jerusalém. Chegaste a um fim, oh graças a Deus que o diabo terá um fim, no fogo do juízo final, final do milênio, do Apocalipse 20 e aqui do Ezequiel. Chegaste a um fim horrível, e não mais existirás, ó Deus bendito. Muito obrigado pela tua palavra, por essa tão magnífica e oportuna luz para o mundo, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. Chegaste a um fim horrível, de fato, muito horrível, a pessoa ser incinerada, bate o carro, a pessoa ali, o passageiro, o motorista e outros no automóvel, preso nos ferrais, mas ainda consciente, aí pega fogo, a pessoa incinerada, vira um punhado de carvão, não, coisa horrível.
É horrível sim a pessoa ser queimada, quanto mais quanto o final do diabo, por muito tempo no fogo, mas não eternamente, a eternidade sem fim não. Horrível, o fogo é o que provoca mais dor de dente terrível. Passei por isso algumas vezes por relaxo, infelizmente, perdi dentes, tive que ir ao dentista para a extração, dor horrível. Mas a pessoa toda no fogo, muito pior, não. Todos os que te conheciam entre os povos estão espantados ao ver-te, espantaram-se ao ver-te, chegaste a um fim horrível, e não mais existirás. Noutra versão bíblica você lê, e não mais existirás por todo sempre, ou para todo sempre. Ao invés de termos na nova terra conosco um diabo no fogo, e ímpios e demônios, teremos por companheiros apenas o povo santo do nosso Deus, remido pela graça de Senhor Jesus Cristo, o qual na cruz do Calvário verteu todo o seu puro e precioso sangue a favor, não do diabo de demônio algum, somente em favor de seres humanos que leem a Bíblia, que acreditam na misericórdia do nosso Deus e confessam os pecados e creem prontamente no perdão, e Deus perdoa. Se Deus não perdoasse ao pecador, quem salvaria? Somente o Cristo, o único ser humano que nunca pecou, o Filho do homem na terra, claro, nunca pecou. Senhor Jesus Cristo, por 33 anos tentado, mas não caiu sequer em pensamento em pecado algum. Conosco não é assim. Já nascemos caídos, no sentido de não pecarmos, claro, porque pecaremos. Quer dizer, o bebê não. O bebê, um mês de idade, não peca, não tem a menor ideia do que é o pecado, mas possui natureza pecaminosa, e com o tempo, fatalmente pecará, e tem pecado. Dom justo, sequer um. Todos pecaram, destituíram o santo da glória do nosso Deus, salário do pecado da morte, mas o dom gratuito, nosso Deus, por Cristo Jesus e a vida eterna. Amém. Louvado seja o nosso Deus, meu amigo, não é, querida amiga, mais uma passagem, anote. Apocalipse 20, de 1 a 3, depois 7 a 9, anote. Apocalipse capítulo 20, primeiramente versículos 1 a 3, anote somente essa parte agora, anote. Apocalipse 20, versículos 1 a 3, anotou? Parabéns, posso ler? Obrigado. Os 1000 anos. Então vi descer do seu anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Já expliquei isso no primeiro programa sobre o milênio. Lembra-se? Prisão circunstancial, se bate do diabo, porque durante o milênio não haverá em toda a terra sequer um ser humano vivo. Ímpios mortos, aguardando a segunda ressurreição para o final do milênio, salvos todos durante o milênio na Nova Jerusalém. Agora versículos 7 a 9, ainda Apocalipse 20, versículos 7 a 9, anote. A derrota do Satanás. Quando se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, prisão simbólica, porque Deus ressuscitará todas as pessoas perdidas com Maria do Mar na segunda ressurreição, como isso é Apocalipse 24 a 6, João 5, 28, 29 e tal. Ele sairá enganar a nações. Quais nações? Pessoas apenas perdidas, ressuscitadas, final do milênio. Sairá para enganar as nações que estão, no caso estarão, não é? Final do milênio, nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, totalidade dos ímpios, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha. Qual batalha? O diabo enganará aquela multidão pela última vez, que já tem enganado tantas pessoas, induzindo aquele povo a acreditar que poderão invadir Nova Jerusalém para tomá-la, derrotando o nosso Deus. Ora, já tentou lá em cima, não conseguiu, aqui conseguirá? Não. Cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha, subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. O desfecho está aqui. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. Preciso comentar? Não. A Bíblia é tudo, está aqui. Não é ideia de adventíssimo, Jeová, Papa, o Presbiteriano Batista, não, está aqui a Bíblia. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu fora da cidade. Todo o povo salvo estará guardado na cidade. Também seremos imortais? Fogo algum nos chamuscará, não é? E a terra já não chamuscou Ananias, Azarias e Misael, o templo babilônio, então, o templo de Daniel, Nabucodonosor, fornalha que aquecia 7 vezes mais, o fogo se não chamuscou aqueles 3 hebreus e eram mortais, não é? Imagina se já fossem imortais, não é? Como seremos após a volta do Cristo. Mais uma passagem, anote. Malaquias 4, versículos 1 a 13. Malaquias capítulo 4, versículos 1 a 3.
Estou aqui folheando a minha Bíblia, saí de cor, mas hoje estou lendo cada passagem que eu cito. Opa, estou em Lucas, aí não dá para encontrar. Calma, Demilson Carvalho. Não dá para encontrar Malaquias em Lucas. Agora sim, contei Malaquias no próprio Malaquias, evidentemente. Não, normal, elementar, não é básico. Então, Malaquias 4, de 1 a 13, notou? Se não, anote, rápido. Malaquias 4, de 1 a 3. Leio. O dia do Senhor, a referência que não é a volta do Cristo, e o final do milênio, dia do juízo final, da grande queima do pecado, pecadores e tal. Certamente, aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Para vós, porém, que temeis o meu nome, ó esperança, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, aqui quando o povo salvo sair da Nova Jerusalém, após o fogo do juízo final apagar-se, restando na superfície até apenas cinza eterna. Pisareis os ímpios, porque eles farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, no plano já está preparado, apenas no plano, mas esse fogo não está aceso, mas será aceso no final do milênio. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Sobre isso, disse o Cristo em Mateus 24, anote, passagem paralela, Mateus 24, versículo 41. Então apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, preparado no plano, mas não está aceso. Será aceso no final do milênio para a grande queima. Eu espero não estar lá, e sim na cidade naquele momento. Eu espero que você não esteja lá, fora da cidade naquele momento, amigo. Não será queimado, heresia cinza eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do nosso Deus por Cristo e a vida eterna. Peguemos a isto. Mais uma passagem, anote. 2 Pedro 2, versículo 4. Epístola de Pedro, anote, aula de Bíblia. 2 Pedro, um tanto aqui atrás, o Apocalipse, já encontrei, anote. 2 Pedro 2, versículo 4. 2 Pedro 2, 4, não estou para bem, então leu. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram onde? Nova Jerusalém? O diabo e a terça parte lá. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, inferno aqui é a palavra grega tártaro, que significa região inferior, e bem para baixo, precipício, abismo, a terra, que era escura, deserta, sem vida aqui naquele tempo. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, no tártaro, os entregou às cadeias da escuridão espiritual, claro, ficando reservados para o juízo. Reservar para o juízo quer dizer que nenhum anjo mau está sendo queimado, muito menos o diabo, rodeando a terra, passando por ela, induzindo o povo ao pecado, não é? Mais uma passagem, anote. Judas, versículo 6, e já encontrei, a passagem está aqui, está próxima, não? Pedro, antes do Apocalipse, anote. Judas, versículo 6, anote, importantíssimo isso. Judas, versículo 6, não estou para bem, eu leio. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, se é Nova Jerusalém, eles têm reservado em prisões eternas até o final do milênio, quando serão queimados, destruídos, aniquilados, na escuridão, para o juízo do grande dia. Quando ocorrerá o juízo do grande dia, juízo final, dentro do branco, final do milênio, quando Nova Jerusalém descer para a terra, quando acontecer, diz Apocalipse, a segunda ressurreição, da qual foram parte pessoas perdidas de todos os tempos. Última passagem, esperança magnífica para nós, anote. Qual ação devemos tomar, o que fazer em vista disso, de que o diabo e demônios estão entre nós, ímpios também. Tiago 4, 7 a 10, anote, aula de Bíblia, última passagem. Tiago capítulo 4, Hebreus, Tiago, estou em Hebreus 10, então um pouco adiante, já encontrei. Última chance, anote. Tiago capítulo 4, quais os versículos mesmo? Isso, 7 a 10, anote. Tiago capítulo 4, versículos 7 a 10, Tiago 4, 7 a 10, eu leio. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, amigo, também amiga, não tente vencer o diabo ou a sua natureza pecaminosa. Aprenda isso aqui, sujeitar-se a Deus pela leitura da Bíblia, comunhão com o nosso Deus em pensamento, adorando, cultuando e cantando, louvando e confessando pecados, crente nessa sua graça, misericórdia infinita.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Vai pegar outra esquina, não é? Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Claro que é o Espírito Santo quem purifica o nosso coração, não temos tal poder. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso pranto em... Desculpe, ao contrário. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Oh maravilha, não? Da graça, nosso Pai Celestial. Você se humilha também diante do nosso Deus. Ele nos exalta, quem se humilha, diz a Bíblia, será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Então, Deus seja louvado, para sempre engrandecido. O mal findará. Jesus Cristo virá. Simbolicamente, o diabo e demônios ficarão presos na terra sozinhos, sem ser humano aqui, durante o milênio. No final do milênio, então, a destruição do mal e a vida eterna e imortalidade para sempre para nós. Não é isso, amigo? Fim do mal, da luta, o horror, tem a vitória ao conquistador. Ouvem-se cantos de louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vimos da morte o vil poder, mas Cristo veio subverter. Vivas o aclamem com prazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Anote o meu WhatsApp e contate-me. Lembrando que o meu número é único, o WhatsApp é público. É para minha família, só tem um chip para WhatsApp. É público, é para minha família, meus amigos, irmãos da minha igreja e tal. E para você, comunicaria, consideração e amor, querido ouvinte, luz para o mundo, Demilson Carvalho, Escola Bíblica, Sara Brasil FM, 93.9 Goiânia, e cidades além, região metropolitana e bem além. A Sara Brasil é FM muito potente, uma glória, vai longe, tem um testemunho sobre isso. Conhece rádio, Deus colocou, sim, desculpe, Deus e amigos colocaram no rádio há quase 38 anos. Este é o programa Luz. Sim, meu WhatsApp, então, depois completarei o que comecei a falar. Anote meu WhatsApp e contate-me. Pode telefonar, pode enviar mensagem de texto, gravar aí o microfone, seu áudio. Se você quer mais conhecimento sobre esse assunto ou outro, qualquer ponto da Bíblia, não tudo que eu não sei tudo, mas quase tudo. Tudo que eu sei que não sei tudo, não é? Anote meu WhatsApp, peço oração. Há uma dificuldade aí, quero orientação, conselho. Tenho uns 72 anos, pai de 6 filhos, avô de 7 netos e tal. Minha esposa querida Marineuza está comigo nisso. Anote, meu WhatsApp. Eu falo WhatsApp porque eu manjo um pouco de inglês. Fui roqueiro, cantava lá música de Rolling Stones, The Beatles, Malcolm Raps, Elvis Presley e tal. E mais em português, claro, quando eu fui guitarrista de rock em Brasília. Plano piloto, também cantor, TV Nacional de Brasília, Canal 3, tempo televisão preto e branco. Deus converteu, me tirou de lá. Eu tinha 20 anos de idade. Eu não estou com o espinho no prato comigo. Foi um tempo bom. Melodias muito puros, não todos, mas a maior parte. Falar do amor sem sacanagem, né? Sem moralidade, sem sexo. Falar do casamento como hoje está de universitário sertanejo. Deus me livre e tem livrado. Enfim, meu WhatsApp é o DDD 62. Aquele de Sérgio é mesmo da Goiânia, o Grande Goiânia. DDD 62, números são 99966-0611. DDD 62 99966-0611. Eu pesquisei e descobri o significado disso, DDD. Meu nome é Demilson, então quer dizer Demilson. Eu até gaguejei aqui. Me atropelei. Demilson, sou triplicado. Bom, acredite se quiser, não é obrigatório, só se quiser, claro, voluntariamente. DDD 62 99966-0611. 99966-0611. Faça o seguinte também, amigo, também amiga. O programa que eu faço em rádio, e os programas, após terminá-los, eu os posto do meu canal no YouTube, intitulado, se inscreva nele agora, Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Lembrando que meu nome é grafado assim, primeiramente VM de mal, final de navio, Demilson. Então, Apocalipse 666,
Demilson Carvalho. Recomendo aos seus amigos. Há vários programas de rádio ali. Este daqui a pouco ali estará. Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família.